Boa tarde. Hoje, dia 15 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na rua Stefano Zevanoli, no bairro São Vicente. E tivemos rodada ontem da Copa do Brasil, onde o Figueirense acabou sendo eliminado pelo Atlético, mas no segundo bloco, quando nós apresentarmos aí os resultados nas tabelas, nós vamos discutir esse assunto. E o que nos chama a atenção é a preparação do Clube Náutico Marcílio Dias e a preparação do Clube Náutico Almirante Barroso para o campeonato da segunda divisão, que começa no mês de junho. Então o pessoal já está começando a se articular e o Kaká me trouxe aí a informação de que Toninho Camarão acerta para ser o preparador físico do Clube Náutico Almirante Barroso. Acho uma boa contratação, é um excelente profissional e um profissional que tem o seu coração azul e vermelho. Agora não sei como é que vai ficar a situação. Boa tarde, Kaká. Essa oficialização foi ontem do Toninho Camarão no Barroso? Boa tarde, Ládio. Boa tarde para você que está ligado na TV Univale. Recebi a informação agora há pouco do nosso colega Jânio Flávio de Oliveira, da Rádio Univale. Falou, pode divulgar que Toninho Camarão está oficializado, preparador físico do Almirante Barroso. A gente está em Itajaí, já estamos agora se acostumando a ter 2 clubes na cidade, 3 com o Atlético Itajaí. E o Toninho Camarão tem raízes no Marcílio Dias, né? Ele é cria do nosso marinheiro. Ele nasceu no Marcílio Dias, começou no Marcílio Dias, se projetou no Marcílio Dias. E aí do Marcílio para o mundo, né? Porque e depois do Marcílio para o mundo. Teve uma grande passagem no Flamengo, nos clubes do Nordeste, nos clubes grandes do Brasil. Chegou a trabalhar fora do Brasil também. Então, é um profissional que tem um grande currículo. É daqui da nossa Itajaí, mas é profissional. E aí ele vai aceitar o convite, portanto, para assumir a preparação física do Barroso. Quem ganha é o futebol de Itajaí, porque não só o Marcílio se reforça, o Marcílio já tem uma grande cúpula também, né? Principalmente com o René, que vai administrar ali a beirada do gramado. Toninho Camarão vai agregar muito a parte do profissional, do futebol profissional, com o Aguinaldo Liz lá no Almirante Barroso. Uma grande escolha, acertou em cheio o Barroso. Não, e o Toninho Camarão, ele é um profissional que está aqui na área. Ele mora em Balneário Camboriú, tem um projeto muito bonito aqui no Itamirim Clube de Campo e evidentemente que ele veio agregar. Aí o Barroso, um pouco mais rápido do que o Marcílio Dias, deve ter procurado o Toninho, fez a proposta e o Toninho, que estava querendo voltar para o futebol, deve ter aceitado com uma maior tranquilidade. Muito se falou que o Toninho pudesse vir para o Marcílio Dias, só que o Marcílio aguarda uma definição do Emerson Buch. Porque o Buch foi preparador físico ano passado, hoje está no Botafogo de Ribeirão Preto e está fazendo um grande trabalho lá e o Botafogo está muito bem no Campeonato Paulista, inclusive classificado para o mata-mata do Paulistão. Então o Marcílio Dias ainda não definiu o preparador físico, né? Seria muito bom que o Buch pudesse voltar, mas dificilmente ele volta. O Marcílio deve estudar outro nome também e a gente sabe o quanto é importante os atletas estarem bem preparados fisicamente para uma temporada que é curto, mas que você não pode ter problema de lesão, né? Você ter lesão, você perde o campeonato. 3 meses de Campeonato Catarinense, depois 3 meses de Copa Santa Catarina, então os atletas têm que estar bem preparados fisicamente. A importância do preparador físico pode ser decisivo também no Campeonato Estadual. E por lado do Clube Náutico Marcílio Dias, que no sábado, dia 17, comemora o 99º aniversário do Clube Náutico Marcílio Dias, com o lançamento lá oficial da equipe de remo e depois tem festividades. Você está sabendo mais alguma coisa a respeito das festividades do Marcílio Dias para esse sábado? A gente está agora em partes, né? Porque amanhã vai ser apresentado o planejamento estratégico do Marcílio Dias, né? Que já está aí há alguns meses em reuniões, um pouco escondido da imprensa, escondido do torcedor. Amanhã vai ser revelado esse planejamento estratégico, onde o Marcílio Dias quer estar daqui a 5 anos. É importante que o Marcílio tenha esse pensamento, porque é um pensamento de time grande. O Marcílio Dias não pode pensar apenas na Série B do Campeonato Catarinense. Fundamental o acesso. O Marcílio tem que subir para a Série A do ano que vem. Mas não é apenas subir para a Série A. O que o Marcílio vai querer depois de estar na elite do futebol catarinense?
O que o Marcílio Dias vai querer daqui a 5 anos para que o torcedor continue apoiando? Porque o torcedor precisa desse respaldo aí do clube, que o clube vai se fortalecer, não só como time de futebol, mas sim um time de futebol forte, em divisões importantes do cenário nacional e estadual, mas também um clube estruturado, um clube com outros esportes, com atrativos também para que o torcedor possa estar presente dentro do Marcílio. Então isso é importante. Amanhã, planejamento estratégico na ANF, tá todo mundo convidado, vai ser à tarde. Então, a princípio, essa é a preparação do Marcílio nessa festividade do mês de março. E ontem, Eládio, o Lucas Brunet, presidente do Marcílio, esteve na federação para prestação de contas, né? Tá tudo certo, foi lá na federação, conversou com o pessoal lá e fez a prestação de contas, aquela simbologia de sempre, né? Antes de começar o campeonato tem que deixar a casa em ordem também. E se registrar também que essa diretoria atual do Clube Náutico Marcílio Dias está pensando no esporte em geral. Fez parcerias com a Fundação Municipal de Esportes, parceria de sucesso com o handebol, parceria de sucesso com o futebol feminino e também agora com o remo. Então são 3 modalidades olímpicas que está sendo trabalhada no Clube Náutico Marcílio Dias. Mas falando já envolvendo aí o esporte amador, nós temos aí o boxe chinês, vão ter atleta no Sul-Americano? Pois é, nós temos um lutador itajaiense, o Lucas Mosquito, conhecido como Lucas Mosquito. Ele está precisando de apoio, né, para continuar lutando. A gente tem algumas imagens aí do campeonato que ele vai participar, são 2 campeonatos. O Lucas, ele é bicampeão brasileiro de boxe chinês e ano passado conquistou o Nacional em Cuiabá, que deu vaga para a seleção brasileira de Kung Fu. O Lucas Mosquito tem 17 anos e também é pentacampeão catarinense. O Mosquito está classificado no Mundial de Kung Fu e na Copa Sul-Americana de Sanda. O Mundial acontece pela primeira vez em Brasília e vai contar com representantes de 70 países em junho. Já o Sul-Americano vai ser antes, vai ser em maio, em Montevidéu, no Uruguai. E o contato para você que puder ajudar o nosso Lucas Mosquito, o pai do Mosquito, Jefferson, no telefone 999716591. É um atleta campeão, 5 vezes campeão catarinense, 2 vezes campeão brasileiro. Cria da nossa Itajaí também. Tá aí o Mosquito. Tá aí o Mosquito, com a medalha, com o troféu, enfim. Esse é aquele Mosquito campeão. Que dá-lhe ferroada mesmo. E 17 anos só, 17 né? Anos. Vai pra cima, é boxe chinês. Tá aí no boxe chinês também, nós temos aí o Lenoir, que faz um belo de um trabalho no taekwondo em Itajaí, tem uma história dentro do taekwondo. Ele tem produzido um trabalho e revelado vários atletas a nível nacional, atletas que já nos representaram fora do país. E, mais uma vez, o Lenoir está aí mostrando mais um atleta. A gente tem imagem, inclusive, do atleta de taekwondo da nossa Itajaí também, já está na tela para você, que vai representar Itajaí num campeonato europeu. Ontem, o atleta João Vitor Souza Diniz já viajou para a Europa para disputar 2 eventos oficiais da World Taekwondo G1 WT. Ele é um dos atletas apoiados pela Fundação e o principal objetivo da disputa é somar pontos para garantir presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. O primeiro evento, o Belgian Open, vai ser disputado no sábado, dia 17, em Bruxelas, na Bélgica. Uma possível vitória vai contar 10 pontos no ranking mundial. A segunda competição vai ser na Espanha. O Open em Alicante vai ser no final de março, dia 25, com a mesma chance de conquistar 10 pontos. Diniz é atleta do professor Lenoir de Oliveira e está aí buscando essa vaga para tentar representar o Brasil no Mundial em Tóquio. E quem está em festa também... Jogos Olímpicos, perdão, em Tóquio. E quem está em festa também é a cidade de Chapecó. Chapecó está em festa, chegou o troféu que a Chapecoense recebeu, o prêmio Lawrence, e esse prêmio já chegou em Chapecó, né? Já chegou, inclusive a Chapecoense divulgou esse vídeo que você vai acompanhar agora, da chegada na Arena Condá, né, um prêmio importante, porque a Chapecoense foi vencedora do prêmio Lawrence, que é considerado o Oscar do esporte. E a Chapecoense divulgou esse vídeo desse momento lá do prêmio chegando, o troféu chegando em Chapecó. A votação foi popular e se encerrou no final de fevereiro. A premiação é mais um importante marco para a história da Chape, que iniciou a votação na última colocação, mas após uma forte campanha nas redes sociais, conseguiu uma virada e ficou com o prêmio. O prêmio Lawrence é considerado o Oscar do esporte e a Chape mereceu esse prêmio pela superação na continuidade da trajetória do clube. Momento esportivo do ano, portanto, a Chapecoense levou esse prêmio, votação popular, e eu acho que é merecedor. Eu acho que consagra, né? Toda aquela tristeza que o pessoal de Chapecó viveu após a queda do avião,
gerou uma motivação para que a Chapecoense continuasse a ser esse time grande no cenário nacional, internacional também. A Chapecoense, em menos de 3 meses após a tragédia, foi campeã catarinense, conseguiu vaga para Libertadores, uma fase preliminar, mas conseguiu dentro do Campeonato Brasileiro, então mostrou que é possível também não só crescer, mas sim se superar e voltar também ao projeto para honrar quem acabou indo em busca de um sonho, né? E para terminar esse primeiro bloco, evidentemente que nós teremos que falar do Mundial de Clubes, onde o último classificado se definiu ontem entre o Barcelona e o Chelsea. Você esperava que fosse um jogo tão fácil assim para o Barcelona ou não foi fácil? A Liga dos Campeões da Europa ontem, né, um clássico entre espanhóis e ingleses, o Barcelona conseguiu uma vitória muito importante por 3-0, o primeiro jogo tinha ficado 1-1 na Inglaterra, então o Barcelona conseguiu dar as cartas e venceu com uma certa facilidade a equipe do Chelsea. Eu queria registrar o Lionel Messi, que inclusive marcou 2 gols ontem. O Messi, ele bateu o próprio recorde de gol mais rápido na carreira. Ontem ele fez o gol com 2 minutos e 7 segundos. O Messi, portanto, que deu também as regras aí para que o Barcelona conseguisse a classificação e os espanhóis muito bem, né? O Real Madrid que passou pelo Paris Saint-Germain, ontem o Barcelona, que era um confronto difícil contra o Chelsea, passou bem no agregado 4-1 sobre o Chelsea. Nós tivemos o Sevilla também eliminando o Manchester United lá na Inglaterra. O Sevilla ganhou fora de casa por 2-1, então o futebol espanhol aprontando contra 2 ingleses e 1 francês. 3 espanhóis classificados e o Barcelona ontem, com o Lionel Messi, que é craque decisivo, acabou conquistando aí mais um ponto importante na carreira. Lamentar que o Felipe Coutinho não pode jogar essa edição da Liga dos Campeões, né? O Coutinho poderia ter agregado em muito, mas o Messi resolveu. Inclusive ontem aqui nós comentávamos que teríamos brasileiros nessa competição, o William de um lado e o Paulinho do outro. O William jogou bem? Pois é, eu confesso que eu não acompanhei todo o jogo, Eladio, mas acho que se esperava um pouquinho mais até do Chelsea, do conjunto do Chelsea, né? Mas ficou pro Messi, né? O Messi foi o holofote da partida, né? Ele conseguiu, junto com o Dembélé, que fez o outro gol, né? O Messi fez 2 e mais um do Dembélé, e aí o Barcelona venceu por 3-0 e se classificou. O Paulinho é um jogador que soma muito na equipe do Barcelona. Depois teve um lance lá que eu me recordo, em que o William pegou uma bola no meio de campo, ele foi, e o seu companheiro, ao invés, ele apontando pro cara pegar o lado direito, pegar para ele poder meter a bola pro cara entrar. Aí o cara foi pro lado contrário, e ele meteu a bola onde ele estava indicando. E o atacante, o seu companheiro, acabou se atrapalhando todo e dando uma demonstração de que a equipe do Chelsea foi dominado ao longo dos 90 minutos pela equipe do Barcelona, apesar de que o goleirão deixou as perninhas abertas lá em 2 lances lá, que olha, até ele estava arrependido. Ele fechou a porteira muito tarde, não tem aquela assim, depois da porta arrombada vai botar tranca? Não dá pra botar, né? Agora, pra gente fechar esse primeiro bloco, só voltando a um assunto local, Blumenau Esporte Clube, a gente já deu destaque que está passando por uma crise, com problemas ali na diretoria. Mais uma informação preocupante, tá? O técnico Viton, que estava comandando as categorias de base do BEC, pediu desligamento do clube. O Viton não é mais treinador do Blumenau, pediu saída do clube. Corre a boca grande que ele pode ir para o Metropolitano, pode ir para o rival. Eu conversei com o assessor do Blumenau, que me mandou aqui, até o final do dia vai ser postado no site a saída do Viton, mas já está confirmado pelo presidente também. Portanto, a informação é que o Viton não faz mais parte do Blumenau Esporte Clube. A gente fica na expectativa para ver quem vai substituir. Ele era cotado para ser o treinador do profissional na Série B, então uma grande perda também para o Blumenau, que está passando por problemas na cúpula, né, do presidente que não se entende com a Associação dos Amigos do BEC, o Blumenau que tinha uma grande perspectiva para a Série B, agora é preocupante a situação do BEC. Viton não faz mais parte do plantel do Blumenau, ele que estava de treinador. Então, assunto de bastidores da própria federação é de que há uma briga interna na diretoria do BEC. Exatamente, entre o presidente, que é taxado de ditador, quanto os amigos do BEC, que seria uma associação que estava tentando moldar os rumos do Blumenau Esporte Clube. O presidente rompeu com essa associação e está tocando o Blumenau sozinho. Então o Viton estava do lado da associação, no mínimo.
A gente não tem esses detalhes, né? Mas o Vitão pediu desligamento e aí com certeza vai atrapalhar o presidente que está sozinho agora e é taxado de ditador do Blumenau. E tomara que não aconteça como aconteceu em outras oportunidades, que o Beck acabou abandonando o campeonato sem terminar o campeonato. Se fizer isso, tem que cortar e nunca mais deixar voltar. Nós vamos ao intervalo e voltamos de seguida já com a tabela, com os resultados dos jogos de ontem, falando do jogo do Figueirense e falando também da grande expectativa do torcedor do Avaí nesse jogo de hoje, também eliminatório contra a equipe do Fluminense. Voltamos em seguidinho. Nós estamos de volta e este segundo bloco do nosso Unisportes tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. O Cacá acabou de conseguir aqui uma informação de última hora a respeito do que nós falamos aqui, que o Remo seria lançado no sábado, no dia 17. E o Remo, a programação foi transferida para o dia 24, é isso, Cacá? É isso aí, foi um pedido do prefeito Volney Morastone, né? Ele provavelmente quer estar presente. Então, para o dia 24 vai ser o relançamento do Remo do Marcílio Dias. A princípio estava marcado para ser no dia do aniversário do clube, mas como teve essa indefinição, portanto, pedido, dia 24 vai ser o relançamento do Remo. O prefeito viajou para a largada, que foi ontem, né? A largada para Auckland, vai ser amanhã. Vai ser amanhã? Aliás, dia 18, se eu não me engano, que eles saem de Auckland rumo a Itajaí. Então, por isso que ele foi para lá, para a largada, e depois da largada ele volta, retorna. Então, no retorno, então, eles vão fazer o lançamento oficial do Remo, porque o Remo também vai fazer parte aqui quando a Volvo chegar. Exatamente. E amanhã a gente vai trazer uma atualização da Volvo também, porque a saída deve ser domingo e já tem divulgação de Itajaí nas redes sociais da Volvo também, tá muito legal. Claro que a Volvo divulga as cidades que vão receber as pernas, né? E Itajaí como vai receber, então já está aí em todas as redes sociais da Volvo. A gente vai trazer também para atualizar também sobre a Volvo. A gente que começa a respirar a Volvo, cada vez que fica mais perto de abril, a Volvo já faz parte aí do nosso calendário. Tá, então agora nós vamos à tabela, até para a felicidade do James, que ontem sorriu à vontade, porque o Júnior foi lá e fez 2 gols e ele ficou feliz da vida com a vitória do Flamengo. Mas vamos à tabela, ver o que aconteceu ontem no cenário nacional? Pela Libertadores, nós tivemos a Emelec 1, Flamengo 2, jogo de virada. O Júnior foi lá e fez 2 golaços. O Corinthians venceu por 2-0 contra o Deportivo Lara e começa bem a equipe do Flamengo e a equipe também do Corinthians. Na Libertadores, jogo programado para hoje, Santos vai enfrentar o Nacional do Uruguai. Parada duríssima para o Santos. Super dura. E pela Copa do Brasil, tivemos ontem Cianorte 0, Internacional 2, Coritiba 1, Goiás 1, CRB 0, São Paulo 3, Atlético Mineiro 1, Figueirense 2, Cuiabá 0, Náutico 1. Não adiantou vencer porque o Figueirense foi desclassificado nas penalidades máximas. Ainda pela Copa do Brasil, jogos programados para esta quinta-feira, dia 15, Ceará versus Atlético Paranaense, Avaí versus Fluminense, Sampaio Correia e Ponte Preta, Vitória e Bragantino, Vila Nova e Ferroviário. Essa aí é a tabela e os resultados dos jogos. Eu confesso que eu não esperava uma vitória do Figueirense diante da equipe do Atlético Mineiro, jogando lá em Minas Gerais. A dificuldade seria grande, mas o Figueirense fez o feito de virar o placar. Estava perdendo de 1-0, empatou, saiu na frente, depois acabou vencendo o jogo por 2-1, mas insuficiente para a classificação, foi para as penalidades máximas e nas penalidades máximas o São Vítor mais uma vez apareceu e estragou a festa do Figueirense, que perdeu no mínimo R$1.800.000. O pessoal fala, o Kaká vai secar o Flamengo. Não, gente, eu fui torcer pro Figueirense. Essa foi a primeira vitória do Figueirense no Novo Independência, é um resultado histórico, mas acho que eu tinha comentado ontem. Isso quer dizer que você não assistiu o jogo do Flamengo? Não assisti. Mas se assistisse o jogo do Flamengo, com certeza ia secar. Iria analisar imparcialmente o jogo. E eu quero depois fazer um comentário também, porque eu gostei de quem fez os gols do Flamengo. Foi importantíssimo. Mas só voltando para o jogo do Figueirense, eu só recebi as bolinhas do Emelec do Flamengo.
na atualização do gol. Agora, o jogo do Figueirense foi a primeira vitória do Figueira no novo Independência, no Estado Histórico, mas ontem acho que eu tinha comentado que a gente já teve catarinense indo para BH e vencendo. Chapecoense, Avaí já fizeram isso. E o Figueirense jogou muita bola lá. O Milton Cruz adiantou a marcação e os caras no primeiro tempo, eles tiveram muito preparo físico e sufocaram o Atlético Mineiro. O Jorge Henrique com a 10 jogou muita bola, mostrou que tem qualidade. Se ele aguentar os 90 minutos, ele é muito útil para o Figueirense. Maicon Leite também, uma grata surpresa, jogou muito quando no primeiro tempo tinha estrutura para se manter na partida. No segundo tempo abaixou o gás, teve que ser substituído porque não aguentava mais. Diego Renan, bom lateral direito também, apoiava muito no ataque, só que o Figueirense tinha uma desvantagem de ter perdido em casa por 1-0. O Figueirense perdeu a classificação no Scarpelli, de ter perdido por 1-0 jogando bem também. Agora lá, o Figueirense saiu na frente 1-0, rapidinho o Ricardo Oliveira empatou e o Jorge Henrique, eu tinha comentado também que o Figueira tinha que aproveitar as bobeiras do Atlético Mineiro. O zagueiro Leonardo Silva bobeou dentro da área, Jorge Henrique guardou 2-1. Torcida do Galo pressionando, vaias para o time do Atlético Mineiro e a decisão foi para os pênaltis. Aí vale lamentar essa mudança no regulamento da Copa do Brasil, porque se a gente tivesse o gol qualificado, o Figueirense estaria classificado pelo 2-1. Porque fez 2 gols fora de casa. Não, resultado para os pênaltis. E aí, gente, tem a figura do São Vitor, né? Goleiro que tem esse status de ídolo, de pegador de pênalti, o outro time tremeu. E aí o Vitor pegou 2 pênaltis, se agigantou no gol do Atlético Mineiro e garantiu a classificação. Sufoco, o Galo deveria ter sido desclassificado se a gente tivesse o regulamento do ano passado. Não jogou nada, o Galo está patinando na Copa do Brasil e é uma decepção. Mas tem um goleiro, pegador de pênalti, e aí garantiu a classificação. Agora nós só temos 2 equipes da Copa do Brasil, o Avaí que joga hoje contra o Fluminense, decidindo a sua sorte, e a Chapecoense que entra na próxima fase, já definindo, porque estava na Libertadores. A Chapecoense já entra nas oitavas de final e hoje o Avaí tem um mata-mata. Só para completar o Figueirense, se o Figueira jogar o futebol que jogou ontem contra o Atlético Mineiro, adversário qualificado, o Figueirense briga pelo acesso da Série A. O Figueirense, se jogar o que jogou ontem, Figueirense briga pelo acesso. E se jogar com o Catarinense, Chapecoense que se cuide. Você não acha que é muito entusiasmo? Mas assim, ó, deu pra ver que o Figueirense, nos 2 confrontos contra um time grande, jogou bem. No primeiro jogo, no jogo da ida, acabou perdendo por 1-0, que também é um resultado normal para o Atlético Mineiro, que é muito maior que o Figueirense. Mas lá em BH, com toda a pressão, também jogou bem e conseguiu administrar uma vitória muito boa e quase foi 3-1. Então, se o Figueirense fizer esses 180 minutos, candidato a título do Catarinense e a subir para a Série A do Brasileiro. E o Avaí também vai ter o prejuízo de não contar o gol qualificado, já que venceu o Fluminense por 2-1. Se perder por 1-0, pênalti também. Se perder por 1-0, vai para pênalti e depois o Avaí tem condições de passar? O Avaí venceu no Rio, foi uma surpresa. Só que a gente tem do outro lado a camisa do Fluminense que é pesada. A gente tem um grande técnico que é o Abel Braga. O Marco Júnior está jogando muito na equipe do Fluminense. Se o Avaí entrar com salto alto achando que está classificado, perde a classificação na ressacada. Tem que respeitar o Fluminense, fazer a partida do jogo de ida e aí sim, respeitando o Fluminense e com a postura que foi no primeiro jogo, pode sim garantir a classificação. A situação do Avaí é mais fácil, é do Figueirense. Claro, está jogando em casa, já venceu o primeiro jogo, mas tem que respeitar o Flu. Não descarto que o Fluminense vá lá e meta 1-0 e consiga a classificação nos pênaltis, assim como o Fluminense foi em BH e venceu por 2-1, foi para os pênaltis, só que o Figueira acabou classificado. Agora, uma partida até mais interessante que a do Atlético Mineiro. O Avaí tem uma certa vantagem de jogar pelo empate, mas tem que respeitar o Flu. Não vai ser tão fácil assim, nem para o Flu, nem para o Avaí. Eu só espero que o Avaí não queira jogar com o regulamento debaixo do braço. Porque aí perde a classificação. Exatamente, porque se ele jogar com o regulamento debaixo do braço, o empate lhe interessa. Então, teoricamente, o Avaí não precisa fazer gol. O empate só serve dos 30 do segundo tempo à frente. O Avaí não precisa fazer gol. Então, ele empatando 0-0, não tomando gol, ele classifica. Então, se jogar com o regulamento debaixo do braço, vai dar espaço para o Fluminense e o Fluminense pode se agigantar dentro da ressacada e acabar tirando mais um catarinense da história da Copa do Brasil. Vai lembrar que o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil em cima do Figueira, né? E vencendo no Scarpelli o jogo da volta. Então assim, gente, tem que respeitar, é clube grande, mas o Avaí, se conseguir fazer essa partida que a gente está falando, pode conseguir a classificação, mas tem que respeitar, tem que respeitar. E sobre o Flamengo ontem, não assisti, mas eu fiquei feliz com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior precisava desse jogo que foi ontem para mostrar toda a qualidade. Saiu do banco para virar o jogo para o Flamengo. Então, olha, tá de parabéns o menino, vai ter repercussão na Europa, era o que ele precisava, justificar o investimento do Real Madrid e justificar toda a qualidade que a gente já vinha
acompanhando na seleção brasileira. Então ontem era o jogo grande, ele foi muito grande e até tem um comentário lá do pessoal de São Paulo, acho que do Rio, que falou assim, ó, o Vinícius ontem deixa de ser Vinícius Júnior, passa a ser Vinícius, porque realmente fez uma partida de gente grande. E foi um golaço, tá? Eu tô falando, foi um golaço. Parabéns, Vinícius. Então estamos terminando mais esse Uniesportes desta quinta-feira e amanhã estaremos de volta com mais novidades dos nossos campeonatos e também dos nossos clubes aqui da região. Um abraço e até amanhã. Um abraço, Cacá. Valeu, Ládio.